Amém. Irmãos, no último domingo, quando nós estávamos refletindo sobre a nova vida, nós terminamos a reflexão falando do poder das disciplinas espirituais para nós, e eu falei que as disciplinas têm sido banalizadas hoje em dia, inclusive a disciplina comunitária do culto público. Isso tem relação com a própria compreensão da igreja. Então hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a igreja. Até a compreensão do que é a igreja tem sido alvo de dificuldade dos cristãos atualmente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja. E eu gostaria que você abrisse comigo então lá, sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, versos 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Por que esse texto? Porque a primeira menção que se faz no Novo Testamento sobre igreja é nesse texto aqui. Nós vamos partir dele, mas vamos passear um pouquinho pelas Escrituras, a fim de pensar um pouquinho sobre igreja. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nessa hora eu peço que o teu Espírito possa direcionar esse tempo de reflexão, que possamos sair daqui impactados pela tua palavra, fortalecidos por ela e desejosos de aplicá-la na nossa vida, na nossa experiência como igreja especialmente. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Gostaria de começar fazendo uma citação sobre igreja, que diz assim: aqueles que têm Deus por pai, consequentemente terão a igreja por sua mãe. Quem tem a igreja, quem tem Deus por pai, tem a igreja como mãe. Você ouvindo essa frase, se eu colocasse o autor dela como um dos papas, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, ou qualquer outra figura de expressão no mundo católico romano, você não estranharia essa frase. No entanto, quem falou isso foi o reformador João Calvino. É João Calvino que diz: olha, quem tem Deus por pai, terá a igreja como sua mãe. Antes dele, quem trouxe essa figura da igreja como mãe, pela primeira vez, antes mesmo da igreja católica romana, no 3º século, foi Cipriano. Ele diz algo até mais contundente ainda. Ele vai falar o seguinte: quem abandona a igreja de Cristo, não chegará aos prêmios de Cristo, torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Não pode ter Deus como pai, quem não tem igreja como mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Ele é até mais contundente, né? Meus irmãos, é fato que como protestantes, a gente tem a compreensão que a salvação é pessoal. A gente não tem um entendimento sobre igreja severo como a igreja católica romana tem. A gente não tem a mesma compreensão eclesiológica que os católicos romanos possuem. Mas por outro lado, a visão bíblica, ela difere também da visão chamada anabatista, que é a reforma radical, que veio depois de Calvino, de Lutero, que é o pessoal que praticamente descarta a vivência da igreja em comunidade, que enfatiza somente o aspecto individual,
o aspecto pessoal, e esse tipo de mentalidade, ele é muito presente não só no Brasil, mas na América Latina, entre os evangélicos. Muitos pensadores cristãos vão falar que nós sofremos de um processo de anabatização nas igrejas evangélicas. Porque hoje se vive uma espécie de dicotomia entre fé pessoal e igreja, a ponto de muitos cristãos acharem que a vida na igreja é completamente dispensável. A gente pode dispensar essa vida como igreja. Nós não precisamos viver como igreja. Tem muita gente que pensa assim, inclusive que transita nas igrejas. Não é só algo dos chamados desigrejados. Mas tem muita gente que vive na igreja e tem essa mentalidade, isso influencia. Pensa que a vida na igreja ela é descartável, ela não é necessária, ela não é essencial. Então, o que muito é necessário nos nossos dias, talvez um dos temas mais necessários a ser pensado na igreja evangélica hoje, é a natureza da igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? Afinal de contas, a igreja serve para quê? Os evangélicos precisam retomar a consciência do que é a igreja. Porque, como eu disse, esse descarte da vivência na igreja é algo que veio da chamada reforma radical. Os primeiros reformadores nunca desprezaram a vida da igreja. Nunca desprezaram o estar juntos como corpo de Cristo. Então eu queria primeiro pensar, a partir desse texto aqui, sobre o que é a igreja. A pergunta para nós é: o que diferencia a igreja de qualquer outra instituição no mundo, na sociedade? O que torna a igreja igreja? O que torna a gente igreja? E eu, olhando até o aspecto institucional, o que torna nós únicos na cidade? O que nos diferencia de outras instituições que existem aqui na cidade de Ribeirão Preto, ou em qualquer outra cidade? O pastor Mark Dever vai dizer algo óbvio: o que faz a diferença na vida da igreja e o que a torna igreja é o evangelho. Amém? O que torna a igreja igreja é o evangelho da graça de Deus. O que torna a igreja uma instituição diferenciada é o compromisso que ela tem com a palavra eterna de Deus, de não apenas pregar essa palavra, mas de viver essa palavra se tornar o seu padrão. Então, o que dá conteúdo para a vida da igreja é o evangelho. É isso que torna a igreja diferenciada. É isso que torna uma instituição diferente de qualquer outra, o evangelho da graça de Deus. De modo que a gente pode dizer sem temor algum, que se tem música, mas não tem evangelho, é só uma casa de show, não é igreja. Se tem ação social, mas não tem evangelho, a gente virou uma ONG, mas nós não somos igreja. Se tem relacionamento, confraternização, coisa gostosa, se tem entretenimento entre os irmãos, lazer, mas não tem evangelho, é um clube, mas não é igreja. O que torna igreja igreja é o seu compromisso com o evangelho da graça de Deus. É isso que nos torna igreja. O nosso compromisso em pregar essa palavra, em viver essa palavra, em conformar a nossa vida com essa palavra. O evangelho faz toda a diferença na nossa vida. E é o que nós vemos logo aqui, no início desse texto. Jesus lá pergunta a percepção que a multidão tinha dele. Eu nem vou entrar nisso, a gente já falou sobre esse texto algumas vezes, falamos inclusive na escola bíblica, mas é a resposta de Pedro aqui, que eu gostaria de enfatizar, que é a partir dela que Jesus começa a falar de igreja. Porque a igreja é a comunidade que tem a revelação sobre a pessoa de Jesus. Por isso que o evangelho que faz a diferença numa igreja. Quando Jesus pergunta: e vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. E eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tem muita debate sobre a interpretação desse texto. No ambiente católico, eles vão dizer que essa pedra é Pedro. Quando Jesus diz sobre essa pedra, ele está se referindo a Pedro.
No mundo evangélico nós vamos dizer, não, essa pedra é Jesus, porque o próprio Pedro vai dizer na sua carta que Jesus é a pedra angular aonde a igreja é erguida, é edificada. E ainda há uma outra interpretação, e esse texto nos dá um entendimento disso, inclusive, que essa pedra, na verdade, é a confissão de Pedro sobre a pessoa de Jesus. É sobre essa confissão de Pedro sobre quem é Jesus que ele constrói a sua igreja. É a comunidade que teve a revelação de Deus sobre quem é Jesus. Não é por acaso que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2:20, que a igreja é construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ou seja, aqueles que nos entregaram a revelação, e a gente constrói a partir do quê? Desse fundamento. Essa é a pedra. Agora, é fato que essas três interpretações, sem os exageros da primeira que eu citei, elas estão todas ligadas. Porque essa igreja, por mais que, evidentemente, o fundamento é a pessoa de Jesus, é o ensino sobre Jesus, até porque a gente só sabe de Jesus porque nos foi transmitido. O conteúdo está aqui. Você só sabe quem é Jesus porque João falou para você, porque Mateus falou, porque Lucas falou. Não teria como saber quem era se não fossem esses santos homens de Deus inspirados que nos transmitiram esse fundamento. Então tem a ver com Jesus, tem a ver com a revelação entregue, com o fundamento, tem a ver com Pedro também. Com esses homens que confiaram essa mensagem para nós. Sobre essa pedra ele edifica. Então o que é a igreja? É a comunidade que teve a revelação de quem é Jesus. A igreja, ela é construída com base no evangelho. Nós somos o povo da palavra. Como protestantes, nós somos o povo da palavra de Deus. A igreja que canta a palavra, a igreja que ora a palavra, a igreja que prega a palavra, a igreja que proclama a palavra. Eu falei aqui no início, abri o culto falando que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, hinos. Isso é cantar a palavra. A gente canta direto ou indiretamente. Tem hinos que são textos bíblicos, tem outros que fazem referência indireta à palavra de Deus, mas nós estamos cantando a palavra de Deus. Essa palavra vai enchendo a nossa alma, porque nós somos a comunidade da palavra, da revelação, da pessoa de Jesus, e nós não somos o indivíduo que teve a revelação, nós somos a comunidade da revelação. Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, a minha assembleia. Essa palavra eclésia, os chamados para fora, era uma expressão usada no mundo grego. Haviam assembleias, o pessoal era chamado para fora, para a vida pública, para discutir as questões públicas, políticas. Então haviam as assembleias, e Jesus fala, eu estou construindo agora a minha assembleia. Eu estou chamando vocês para fora da lógica desse mundo e para construir a minha assembleia. É isso que é a igreja. É a assembleia de Jesus. De Jesus de Nazaré. De gente que teve essa revelação e que entende que ele faz parte de um corpo, porque essa é a figura bíblica, né? Quais são as figuras bíblicas? Vocês são o povo de Deus. Vocês são a família de Deus. Vocês são o corpo de Cristo. Todas essas figuras que eu citei, elas têm a ver com coletivo, têm a ver com comunidade. Não dá para ser igreja sozinho. Não existe esse negócio de ser igreja sozinho. Igreja é junto. Igreja é ajuntamento. Igreja é coletivo. Igreja é você integrar. Paulo diz, vocês pertencem a Cristo e pertencem uns aos outros. Então assim, só para a gente entender de modo bem simples, o que é a igreja? É quem teve a revelação sobre quem é Jesus, e quem entende que ao fazer parte disso, faz parte de um corpo, faz parte de uma comunidade, e que é visível nas comunidades locais aí. Mas aí você poderia perguntar, então para que serve isso? Para que Jesus chamou uma assembleia? Para que ele fez tudo isso? E quando Jesus fala sobre essa pedra, eu edificarei, essa palavra aqui tem conotação de construção, né? Algo que vai ser construído. Essa mesma expressão grega é usada por Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele diz que a igreja está sendo edificada para alcançar a estatura da plenitude de Cristo.
A mesma expressão grega que Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, Paulo usa lá em Efésios 4 para dizer, essa igreja está sendo edificada até alcançar a estatura de Cristo, alcançar a maturidade. Então para que existe a igreja? Para que a gente como comunidade venhamos a nos edificar, a fim de alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Tem a ver com processo. Se é um processo, não cabe apenas aquela figura inicial da mãe, inclusive cabe outra figura que Calvino usa, ele usa a figura da escola. A igreja é um lugar onde nós estamos em formação. As duas figuras cabem muito quando a gente pensa nesse processo, nesse crescimento, nesse ambiente em que Deus nos chama para juntos nos edificarmos até alcançar o objetivo final, que é a imagem de Cristo Jesus, a maturidade. Então cabe muito aqui a ideia de ceia, de escola, e a ideia da mãe. Porque a igreja, através do Espírito, ela gera vida no sentido de ministrar a palavra de Deus, e o Espírito vai e alcança corações. Então as vidas são geradas, mas a igreja quem alimenta, a igreja quem nutre, a igreja quem forma, que educa, porque a mãe faz isso, né? A mãe concede vida, a mãe alimenta, a mãe educa, forma, cabe muito isso aqui. Calvino não está falando uma coisa herética, não, nem Cipriano estava falando de heresia. Como é que você separa o noivo da noiva? Faça amizade com uma pessoa que é noivo, e aí você fala, eu detesto a tua noiva. Dificilmente você vai conseguir ter amizade com essa pessoa. Os mesmos reformadores vão falar assim, como é que você quer ser amigo do noivo e repudiar a noiva dele? Então a gente não está falando uma coisa muito estranha quando lê essas expressões da mãe, não. Porque a partir do momento que estamos em Cristo, nós estamos comprometidos com a noiva. Não tem como abrir mão desse compromisso. Então a igreja, nessa dimensão aqui, especialmente do ajuntamento, é o lugar onde nós somos nutridos, alimentados, edificados, é o lugar onde a gente cresce. Como é que a gente é nutrido? Pela palavra, pela administração dos sacramentos, pelo batismo. É fato que o Espírito Santo traz essa convicção no coração, mas o batismo é um sinal externo de uma realidade interna. Você está confessando publicamente a decisão que você fez no seu interior. Eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero esse perdão, e aí você torna isso público, até porque é mandamento de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um ato público de uma realidade interior. Você já se decidiu por Cristo no seu interior, e aí você faz isso publicamente. É um ato externo e inicial da sua inserção na igreja, no corpo de Cristo. A igreja administra esse sacramento do batismo, como também da Santa Ceia, onde a gente reconhece o que Cristo fez, o passado, Ele trouxe perdão para os meus pecados pelo seu sacrifício, Ele me colocou debaixo de uma nova aliança que é da graça e não da lei. É uma consciência presente, eu preciso me alimentar todo dia porque eu dependo dEle, e futura, um dia eu vou reinar com Ele eternamente. Porque toda vez que você come desse pão e bebe do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Passado, presente e futuro, e a gente precisa se alimentar, porque são sinais, é visível, de uma realidade espiritual. A gente não pode menosprezar a ceia, batismo, a igreja, a palavra, é ali que a gente é alimentado, nutrido, o culto público, como eu falei aqui e repeti algumas vezes, quanto mais nos aproximamos do grande dia, mais de culto a gente precisa, não de menos, de mais. Hoje a gente vive uma geração que pensa que se emancipou, que é boa demais, que é melhor do que a geração passada. Ele fala, eu não preciso de igreja, eu não preciso de culto, posso cultuar Deus aqui na minha casa, assistindo online, vivendo aqui com a minha família. Meu irmão, a própria palavra fala, vocês não podem deixar de se reunir, você precisa disso aqui, ó, de pedra colocada sobre pedra, porque é assim que o edifício é construído. Então o culto público, o entendimento que juntos nós somos elevados à presença de Deus em Cristo Jesus. A gente vai se conscientizando no culto, de quem nós somos,
Cada vez que a gente se reúne aqui, você lembra quem você é. Você é noiva, você é corpo. Isso aí vai se fortalecendo, se intensificando na nossa vida. A gente lembra para onde está indo. Que esse culto aqui, ele aponta para um outro culto que vai ser muito melhor. Quando haverá milhares de milhares, milhões de milhões, vestidos de branco, diante do trono do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a glória, a honra, o louvor. Esse momento é de lembrar para onde nós estamos indo, para o nosso destino, e também de lembrar quem nós somos. Agora, evidentemente, eu estou trazendo esse aspecto da edificação aqui, falei de escola, falei da mãe, que nutre, que alimenta, através da palavra, do batismo, da ceia, mas é evidente que a igreja também é uma espécie de antegosto do que virá, porque Jesus disse que a igreja foi colocada no mundo para refletir a glória de Deus. Aí tem a ver com o aspecto do lado de fora, tem a ver com o aspecto da missão. Paulo vai dizer assim que nós somos como estrelas no meio de uma geração corrompida pelo pecado. É a igreja que traz essa glória de Deus, que ela traz a luz de Cristo Jesus para um mundo perdido. Jesus diz que nós brilhamos como indivíduos, uma vela colocada para iluminar a casa, mas nós brilhamos como igreja, a cidade construída sobre o monte. Através das suas boas obras, os homens vão glorificar a Deus. É a igreja que traz o reino, um pouco do reino de Deus para esse mundo caído. Ela que mostra como que vai ser a vida na eternidade, na Nova Jerusalém. A igreja tem que expressar isso para o mundo. Nós expressamos aqui juntos como comunidade, mas quando nós estamos em missão também, o mundo tem que ter um sinal do que vai ser o reino de Deus. Você, junto com os seus irmãos, tem que ser uma amostra grátis da Nova Jerusalém. O mundo tem uma dimensão do que é a Nova Jerusalém. Como é que ele pode mensurar o que é a Nova Jerusalém? Quando ele olha para a igreja. É a igreja que é a resposta. Não são políticos que são a resposta, a igreja é a resposta. A igreja é a resposta de esperança para o mundo. A igreja é a solução para o mundo. Por quê? Porque ela traz a mensagem que vai de encontro ao perdido, que ela toca no centro do problema do homem, que é o problema do coração. É a igreja que faz isso. Então ela é uma espécie de antecipação do reino de Deus. E é por isso que Jesus está falando aqui nesse texto que nós lemos, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. O que Jesus está falando aqui para Pedro, os discípulos, e para nós? O que porta é? Porta é mecanismo de defesa, é o último mecanismo de defesa de uma cidade, de um castelo. A porta é o último mecanismo de defesa. Então o que Jesus está falando? É a igreja que vai, não é a igreja que fica resistindo ao inferno. A igreja vai aonde o inferno está. A igreja vai aonde as trevas estão. A igreja ela vai destruir, chutar essa porta, porque a porta ali é do inferno, não é da igreja. Não é o inferno que dá portada na tua cabeça, é a igreja que estoura a porta do inferno, entra no inferno e é luz para aqueles que estão perdidos. É a igreja que faz isso. Jesus está ensinando para nós aquela velha tática do futebol: a melhor defesa é o ataque. Não é você que fica aqui defendendo contra as portadas de Satanás, você tem que ir lá. Por quê? Porque você é luz. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa o tempo, a dificuldade, não importa o tamanho do nosso inimigo, não importa como as instituições estão tomadas por uma mentalidade diabólica, anticristã, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos uma escola, tem uma mãe que nos nutre, a igreja de Jesus, através de cada um de nós, mas especialmente da palavra, de alimentar-se da santa ceia, dos sacramentos, mas nós somos aqueles que sinalizam que o reino de Deus chegou. Não vem em plenitude, mas ele já está aqui. E nós expressamos como é a vida nessa cidade celestial. Amém? Agora a gente pode perguntar como é que isso funciona. Como é que a gente se organiza enquanto igreja?
Abraham Kuyper, ele vai citar o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 7. E ali Paulo fala de duas expressões, ele fala que tem uma que se refere à vida orgânica e a outra organizacional. Paulo fala, edificados e enraizados em Cristo. E aí ele vai citar que um se refere à vida, organismo, e o outro se refere à instituição, à organização. E a partir disso ele vai falando desse aspecto da estrutura da igreja, o modo como ela se organiza. Como eu falei, hoje em dia tem muita gente que, esse lance de igreja institucional, e o cara quer se livrar disso, como se isso fosse possível. Eu já cansei de falar que isso é uma ingenuidade. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre vai procurar formas de organização. Você olha para povos primitivos, eles se organizam de alguma forma. Você tem chefe lá, você tem rituais naquelas tribos primitivas, você tem um monte de fatores que remetem a esse lado organizacional. Então, assim, é uma ingenuidade eu falar que eu não quero instituição, porque você sempre vai cair na instituição. Não tem como fugir disso. Ela pode ser radical, ela pode ser um pouco mais light, mas não dá para fugir da instituição, da organização. Essa ideia de olhar para a Bíblia e falar assim, eu quero resgatar aquele cristianismo primitivo, que não tinha nada dessa organização, é outra ingenuidade. Porque o lado institucional, ele não começou lá com Constantino. Você olha para o Novo Testamento e você vê isso de modo incipiente no Novo Testamento. Quer um exemplo? Como é que Cristo edifica a igreja? Ele falou, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Falei que Paulo usou a mesma expressão em Efésios capítulo 4. Como é que ele edifica? Vai lá comigo em Efésios capítulo 4. O texto que eu citei que Paulo usa a mesma expressão grega que Jesus usa aqui, Paulo usa nesse texto de Efésios capítulo 4. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E aqui Paulo está falando como é que ele edifica a igreja. Olha comigo aqui o versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que ele está edificando a igreja? Ora, ele levantou pessoas e imbuiu essas pessoas de dons. Ele deu para a igreja profetas e apóstolos. E o sentido que ele usa aqui, cessou. Porque quem nos confiou o fundamento que eu citei o outro texto? Os profetas e os apóstolos. É o que a gente está lendo aqui. O fundamento é isso aqui, é a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação. Quem que entregou isso? Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. Eles nos entregaram o fundamento da igreja. Isso aqui não muda, a gente constrói a partir disso. O fundamento não se altera. Esse lado do apóstolo inspirado, imbuído dessa autoridade, isso não existe mais. A gente pode usar a expressão apóstolo para fazer outra referência que o Novo Testamento faz no sentido do missionário, aquele que prega onde Cristo não foi anunciado, mas não nesse sentido apostólico aqui. Esse aqui cessou. Aí ele vai falar, deu evangelistas. Tem pessoas que, embora todo mundo é chamado para evangelizar, porque isso é uma ordem, tem gente que faz com uma capacidade extraordinária. Uma coisa é o Júlio e eu pregando, a outra coisa era o Billy Graham pregando o evangelho. Tem gente que tem uma capacidade que vem do alto, é uma coisa extraordinária. E ele fala, ele deu pastores, mestres, se você assim quiser. Porque essa função pode ser entendida como dupla nas Escrituras. Atos 6, separem os diáconos para servirem as mesas, porque nós somos incumbidos do ensino e da oração, da palavra da oração. Você vai para outros textos que vão falar dessa mesma coisa, do ensino, da palavra, da ministração, o pastoreio, o ensino, essas coisas andam juntas na palavra de Deus. Ele entregou essas pessoas para a igreja. Essas pessoas são imbuídas de uma responsabilidade diferenciada. Todo cristão é chamado para pregar, para ensinar, mas esses Deus colocou uma responsabilidade diferente. Eles são colocados por Deus para
preparar, é o que o versículo está falando aí, olha comigo, de novo, por favor, o versículo 12, por que ele colocou pastores, mestres, e a partir do fundamento aqui, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos? Essa expressão aqui tem a ver com dar equipamento, com dar ferramenta. Deus separou, deu dons para que esses deem ferramentas para a igreja, para os santos, para que eles desempenhem a obra do ministério. Como é que ele edifica a igreja? Olha, ele levantou pessoas para fazerem isso. Ele deu dons aos homens. Esse texto que nós lemos de Efésios, ele fala que Cristo subiu e deu dons aos homens. E aí ele fala, ele confiou essa responsabilidade, distribuiu esses dons. E claro, distribuiu outros dons, outras capacidades. Então Deus colocou uma liderança, Deus coloca papéis na igreja dele. É claro que a igreja também tem um feedback dela, tem um padrão, tem o zelo doutrinário, a igreja faz essa observação também. Então, ele coloca uma responsabilidade, presbíteros, anciãos, pastores, e a igreja, por outro lado, ela fica vendo se esses estão no padrão apresentado e são fiéis ao conteúdo apresentado. Então, como é que não tem organização na igreja de Jesus, no Novo Testamento? Se a gente acabou de ler que ele colocou uma responsabilidade, ele colocou liderança, e a gente pode ir além. O próprio culto não é feito de qualquer jeito. Que é outro entendimento que se tem que, tem que ser espontâneo, e a gente acha que o culto pode ser fruto da nossa imaginação. Vamos colocar um negócio assim, assado no culto, vamos fazer um negocinho. Quem diz que a gente tem essa autonomia de fazer o culto como bem entendemos? A gente não tem. Porque quando a gente olha a carta de Paulo aos Coríntios, você tem lá a referência de como que o culto tem que ser. Se a gente olha o entendimento até a partir de uma leitura do Antigo Testamento, alguns fatores ali à luz do Novo, como é que a gente deveria se organizar enquanto culto? Tem que ter pregação da palavra, tem que ter leitura da palavra, tem que ter a palavra cantada, tem que ter oração. Então não é... Eu não posso chegar aqui semana que vem e falar, gente, e se em vez de fazer culto, a gente, sei lá, coloca uma rampa de skate aqui, tem um tempo gostoso assim, e é culto. Não, não é culto, porque a Bíblia orienta como o culto deve acontecer. Então você está vendo que a coisa não é solta. Como é que não tem organização? Como é que não tem o lado institucional? Tem liderança, tem o modo como o culto é feito. Você sabia que tem critério até para como acudir o necessitado? Não é de qualquer jeito? O que Paulo fala a Timóteo lá? Como é que tem que ser a ação com as viúvas? Ele fala, olha, não tem que ter família, porque se tiver quem tem que cuidar é a família. Paulo fala isso para Timóteo. Aí ele vai dando uma lista de critérios. Para os Tessalonicenses ele vai além, ele fala assim, olha, se não quiserem trabalhar que nem coma. Porque quem não quer trabalhar está se recusando a viver a lógica da comunidade, onde todo mundo trabalha para todo mundo. E aí a Bíblia vai nos privando de nós não fazermos um mal, em nome do bem, né? Porque às vezes a gente está achando que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal. Quando a gente não observa alguns critérios que a própria Bíblia apresenta. Então não tem nada que é de qualquer jeito. É óbvio que tem organização. Como é que a igreja acontece? Olha, tem um modo como se cultua, tem modo como se organiza, tem modo como faz ação social. Estou citando só 3, podia citar mais coisas, mas a gente não precisa se deter. Agora, essa estrutura possibilita o fluir da vida. Então o Novo Testamento tinha estrutura? Lógico que tinha. Tinha apóstolo, teve até concílio em Atos 15. Tem doutrina, tem culto, tem um monte de critério. Agora, a vida fluía, a ponto de um crítico da igreja dizer, onde esse tal de Paulo e Silas passam, eles viram o mundo de cabeça para baixo. A igreja avançava, ela não sufocava a vida, a estrutura não sufocava, pelo contrário, ela possibilitava a vida, o fluir da vida de Deus. Era uma estrutura que dava a possibilidade dos irmãos irem além. Barnabé vai em Antioquia e o texto fala, ele não fica bravo porque aquela igreja nasceu sem apóstolo, ele fica alegre porque ele viu a graça de Deus ali. E ele fala, pode melhorar ainda mais, vai lá e busca o Paulo para ensinar o povo e doutrinar. Não foi nada solto, tinha estrutura
mas de um modo que a vida fluía, e pela primeira vez em Antioquia eles foram chamados de cristãos. O que é a igreja, meu irmão? A comunidade que diz: Jesus Cristo é Deus, a comunidade que tem fé em Jesus, que entende que é corpo. Para que ela serve? Ela é como uma escola que está em formação, como aqueles que estão sendo cuidadas por uma mãe, nutridos, alimentados, mas ela também mostra que o reino de Deus chegou para o mundo lá fora. Ela se organiza, tem liderança, tem um modo como se cultua, uma série de orientações bíblicas. E aí eu queria finalizar passando alguns conselhos para os irmãos sobre igreja. Alguns têm até relação com o que o Jonatas bem falou quando esteve pregando conosco aqui. Uma coisa que eu aprendi na minha vivência como igreja, de ver muito isso acontecer, o perigo da utopia ingênua em relação à igreja. Porque, meus irmãos, quando a gente nasce no reino de Deus, é maravilhosa a vida da igreja. Você chega, aquele irmão usado por Deus, às vezes com um abraço foi usado por Deus, aquela coisa gostosa, prazerosa, vigília. Aí o cara vai nos grupos, aí ele quer orar, começa a virar um rato de igreja, ele quer estar na igreja toda hora, ele está na vigília, está no grupo pequeno, ele vem de manhã orar, o cara vira um rato de igreja. E aí ele pensa que porque essa comunidade mostra a Nova Jerusalém, ela já é a Nova Jerusalém. Não, ainda não. E aí ele fica vidrado numa visão que ele fez, uma expectativa, e de repente ele começa a se deparar com o lado humano. Ele vê que ele vai se frustrar na igreja. Ele vai ver que tem irmão que peca, olha só que absurdo. Tem irmão que peca. Olha esse irmão do seu lado aí, sabia que ele também é um pecador? E às vezes a gente acha que está numa comunidade de querubim, serafim, que não vai se frustrar, que não vai ter decepção. Não, o pastor nem falou comigo hoje lá, eu não quero mais saber de igreja. O irmão lá nem falou para mim. A gente vai se frustrando, por quê? Porque você criou uma visão ilusória. Sabe esse texto que nós lemos de Mateus? Jesus falou: bem-aventurado é você, Pedro, porque o meu Pai te revelou isso. Aí ele começa a falar assim: o Filho do Homem vai ser crucificado. E aí Pedro fala assim: jamais isso vai te acontecer. Ele fala: arreda, Satanás, tu cogitas das coisas dos homens e não de Deus. A mesma pessoa, em poucos minutos, é boca de Deus e boca do diabo. Em poucos minutos, Pedro é usado por Deus, e daqui a pouco ele se torna a boca de Satanás. Eu aprendi com um pregador brasileiro que fala que a igreja é tanto a comunidade da revelação, tu és o Cristo, como a comunidade da cogitação. Isso jamais vai te acontecer. Tu cogitas das coisas dos homens. A pessoa que está do seu lado, ela tanto vai ser usada para falar da revelação, como também para ficar cogitando as coisas que não tem nada a ver. Vai falar um monte de groselha, como o Everton fala. Vai falar um monte de abobrinha também. Vai trazer um monte de percepção humana. E você tem que aprender a conviver com isso. Por quê? Porque a gente não está pronto ainda, é escola, né? Até que alcancemos. Paulo fala assim: a gente alcançou, até que alcancemos. E eu preciso entender que a igreja, então, tem gente que revela, que fala da revelação, mas também da cogitação. Eu preciso entender que na igreja tem trigo e tem joio. A nossa tendência é querer arrancar o joio. E Jesus ensina na parábola dele, o que ele fala? Deixa o joio aí. Porque às vezes você vai arrancar e vai tirar o trigo junto. Deixa o joio. Quem que tira o joio? Fala para mim, quem é que tira o joio? Lembra da parábola? Hã? Deixa que os anjos vão fazer essa separação, você não. Quando o Filho do Homem vier, deixa que quem vai fazer esse papel são os anjos, na glória, quando o Filho do Homem vier na sua glória. Não é você que tira o joio. Então eu tenho que entender que na comunidade de Jesus vão ter essas duas realidades. Vai ter joio e vai ter trigo. E eu preciso aprender a conviver com o irmão que cogita, ele como crente vai cogitar, porque Pedro era crente, mas também com o falso irmão, vai estar presente, falso irmão, falso pastor, falso mestre, a Bíblia fala, ou Jesus não falou isso?
a gente vai conviver com isso. E aí eu vou ter frustração, eu preciso me preparar. É o alerta que eu falei lá do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho que ter isso em mente, por quê? Porque ele diz, quem quer a igreja ideal, nunca vai chegar nela, e pelo contrário, vai estragar a igreja real. Quem quer a igreja real, nunca vai alcançar ela nessa vida. Não dá para ter a real aqui. E se você ficar tentando a real a qualquer custo, pela força do seu braço, você vai estragar a real. Por quê? Você não vai aprender a ter paciência com o teu irmão, com o que se achegou, com o que tem dificuldade. Então eu tenho que olhar com um olhar realista. A igreja tem gente, e onde tem gente, tem problema. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque você e eu também somos um problema. Se eu quero que tenha misericórdia comigo, tenha misericórdia com o teu irmão. Senta na mesa com ele e vamos pedir graça de Deus para a gente caminhar juntos. Amém? Isso mostra que a gente é frágil e que precisa viver em independência. Um precisa do outro. A gente cresce junto. A gente aprende em comunidade. A multiforme sabedoria de Deus. No Novo Testamento tem um monte de mandamento que nos ensina isso. Eu vou ler aqui rapidamente. Tem vários. Só acompanhe comigo. Amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Saúdem uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns aos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. É uns aos outros isso. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns dos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Meu irmão, se Jesus que é perfeito não desistiu da igreja, pelo contrário, Ele trabalha para aperfeiçoar essa noiva, para apresentar para si mesmo, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, perfeita. Por que que eu, sendo pecador, eu vou desistir dessa igreja? Se o próprio Cristo insiste, por que que a gente vai desistir da igreja? Amém? Que Deus nos encontre completamente engajados com a igreja dele. A bênção de Deus reside na comunhão dos santos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, já diz Davi. Ali ele concede a bênção da vida para todos sempre. Amém? Como eu tenho feito aqui, tenho lançado algumas questões aí para a semana, para você refletir, seja em grupo, da forma que você achar melhor trabalhar. Eu queria concluir só lendo elas para vocês. Primeira coisa, você concorda com a figura da mãe, para se referir à igreja? É possível vida cristã sem igreja? Quais fatores levam, em sua opinião, à situação dos chamados desigrejados? O que tem levado a essa realidade dos desigrejados? Como viver entre a preservação do evangelho, o que caracteriza a igreja que a gente viu aqui, e a ambiguidade da igreja que contempla o joio e o trigo? Como é que a gente vive entre essas coisas? Jesus coloca a igreja em uma atitude de embate às trevas. Você vê o povo de Deus empenhado assim no Brasil hoje? Aí você justifica a sua resposta lá no grupo. Infelizmente, na nossa cultura, presenciamos muitos escândalos entre os líderes da igreja, que acabou levando a uma má reputação das figuras do pastor, até do padre. Não seria injusta essa generalização? De que forma, não só os pastores, mas os cristãos podem contribuir para a mudança dessa compreensão da figura pastoral, do sacerdote? E por fim, comente sobre essa advertência que eu falei do Bonhoeffer, quando a igreja, em relação à igreja ideal e à igreja real. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra nessa hora. É fato que nós vivemos um tempo de muita confusão, não só como igreja, no Brasil, e nessa hora nós precisamos que o teu Espírito venha cada vez mais inculcar a tua palavra no nosso coração.
Pai, tem coisas óbvias aqui que nós refletimos. Para cristãos antigos, e mesmo cristãos antigos muitas vezes tropeçam nas coisas óbvias, nas coisas elementares. Porque nós deixamos muitas vezes de progredir na fé, ficamos fascinados com ventos doutrinários, ventos de falsas filosofias, e a gente permite que isso faça nos questionar a Tua palavra, aquilo que já aprendemos desde criança, muitos de nós. Que o Teu Espírito nos leve a sempre carregar a palavra no coração, para que a gente não peque contra Ti. Não queremos pecar como pessoas, como indivíduos, e muito menos como igreja. Nós queremos ser uma igreja que reflete a Tua glória nessa cidade. Queremos ser uma igreja que aprende a desfrutar da preciosidade da comunhão que temos uns com os outros. Nos ajuda, Pai, a viver essa realidade aqui no Projeto Raízes, dia após dia. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.